Amores, bom dia! Sejam bem-vindos à nossa devocional e sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. É um prazer ter você aqui, é uma honra para mim ter a sua presença aqui. Obrigada, sejam bem-vindos. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Eu agradeço, Senhor, pela oportunidade que eu tenho de repartir a minha devocional com os meus irmãos. Coloco cada um deles na tua presença. O Senhor sabe o que eles precisam ouvir nesta manhã. Espírito Santo, essa live é sua, minha vida também. Me ajude a ser útil na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Olá, gente. Bom dia, Rick. Chifebelli. Não deu para ler direito, não sei se é assim. Jonan da Silva, seja bem-vindo. Marisete, bom dia, gente. Obrigada pela presença de vocês. Muito bom ter vocês aqui, tá? Obrigada. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Esther. Olá, Dinardo Gomes, obrigada pela presença, bom dia. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Esther. Oi, Osvaldo, que bom. Will, sejam bem-vindos, obrigada. Rafa, obrigada pela presença. Esther 4:14. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Se você não conhece a história de Esther, eu sugiro para você. É um livro incrível, onde a gente vê a mão de Deus. Não fala o nome de Deus no livro, mas você sente a presença e sabe da presença dele na história de Esther, do começo ao fim. É maravilhoso. Quem disse isso para Esther foi o tio dela, porque ela estava na posição de rainha e o povo estava correndo perigo, estava tendo o risco de morrer por causa de uma lei que foi criada. E aí o tio dela falou: olha, você precisa fazer alguma coisa. Por algum motivo, talvez foi para essa oportunidade que você se tornou rainha, para que você ajudasse o povo judeu, né, para que o povo não morresse. E aí Esther tomou algumas atitudes, fez algumas escolhas lá e deu certo, né? Ela fez jejum, colocou as criadas, todo mundo para jejuar com ela, e ela falou com o rei e deu tudo certo. Não foi fácil, foi difícil. Mas eu tô só fazendo um resuminho rápido, porque talvez você não conheça a história de Esther, né? Eu tenho que pensar dessa forma, né? Mas leiam lá o livro de Esther. Mas eu quero usar esse texto para falar com você hoje. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou na posição que você está, na posição de rainha. Aí você fala: Fernanda, menos. É muito improvável que eu me torne rei de algum lugar. É improvável que eu me torne rainha de algum lugar. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Deus dá para você o governo e a autoridade sobre as suas escolhas. Você não tem como mudar o seu passado. Você não tem como evitar que as coisas ruins aconteçam na sua vida. Você não tem poder e autoridade para que as pessoas não te firam, não te traiam, não te excluam, não te machuquem. Isso é algo que está fora. Mas Deus deu para mim e para você a autoridade e deu para nós a liberdade de escolhermos o que nós vamos fazer com isso. O que a gente vai fazer com isso? E quem sabe não foi para um momento como este que você está passando, que você está enfrentando, numa situação como essa, que Deus deu para você essa autoridade. Autoridade sobre as suas escolhas, sobre as suas reações. Às vezes a pessoa pensa assim: olha, lê esse livro de Esther como se fosse um livro histórico, e Deus libertou o povo de Israel, usou a rainha. E é isso que a gente faz, a gente fica observando a vida do outro, como que Deus age na vida do outro. E aí a gente tem alguns pensamentos, né? A gente para e pensa assim: se eu ganhasse na loteria hoje, eu ia ajudar muita gente, eu ia ajudar muitas pessoas.
eu ia pegar o dinheiro, eu ia lá neste tal lugar, ia doar tanto para a igreja, ia doar tanto para os pobres. Se eu ganhasse na loteria, eu ia fazer algo incrível. Ou, se eu passasse no melhor concurso do meu estado, ganhasse ali aquele teto bem alto, que não tem mais nem teto para subir, ai, eu teria muito poder, eu teria muita autoridade. O que eu quero trazer para você é que enquanto você pensar, se algum dia eu tiver, se eu tivesse, você não está valorizando o lugar que você está. Você não está valorizando a sua história. Você diminui toda a tua história. Para caber o quê? Para caber o orgulho, para caber uma vaidade de querer ter coisas que tem na vida do outro. E Deus hoje manda dizer para você que Ele já colocou em você tudo o que você precisa para viver sua história, para vencer seus desafios. E é você que vai escolher. E é você que escolhe o caminho. E é você que escolhe decidir. Você fala, Fernanda, você não conhece a minha história. Eu tenho uma história muito difícil, tá? Tudo aconteceu com você. Todas as coisas aconteceram. De coisas difíceis, coisas ruins. E aí Deus diz pra você que Ele coloca a autoridade de você escolher como reagir. Você tem o governo das suas reações. Ninguém pode governar suas reações. É você que pode governar suas reações. E o que na maioria das vezes a gente faz num tempo muito difícil? A gente abraça os nossos joelhos e começamos a chorar copiosamente, em posição fetal, nos sentindo sozinhos, abandonados. E o jogo continua rolando. A vida não vai parar para você melhorar. A vida não vai esperar você parar de chorar para ela acontecer. A vida vai continuar passando, os anos vão passar. Você vai envelhecer e vai continuar abraçando os joelhos e chorando. E Deus quer dizer para você, hoje nessa manhã, quem sabe não foi para um momento como este, que Deus colocou você nessa casa, que Deus colocou você neste trabalho, que você é mãe desses filhos, que você é esposa desse marido, que você é marido dessa esposa, que você é pai desses filhos, que você é filho desses pais. Quem sabe não foi para um momento como este, que Deus colocou você nessa família. E você fala, e você está parado sem conseguir se mover porque está desconectado. Porque está desconectado. Porque para você conseguir dar frutos, para você conseguir fazer exatamente o que Deus criou você para fazer, o que você nasceu para ser. Porque todas as coisas, elas vêm de Deus e são dele. E se você não está conectado nessa vibe, nessa frequência, você não produz fruto. Porque para produzir fruto, o ramo sozinho, desconectado da videira, ele não consegue dar fruto. Não consegue dar fruto. E aí esse ramo fora da videira fica pensando, se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar pessoas. Minha vida vai melhorar. Se eu passar no concurso, quando a minha filha casar, quando meus filhos me derem netos, fica uma vida insaciável, uma vida onde ninguém dá conta de agradar você. Você se torna uma pessoa insuportável. Porque você não considera importante o lugar que Deus colocou você. Você não considera importante o seu casamento. Você acha que poderia ter sido casado com outra pessoa e começa a comparar o casamento seu com o casamento do outro. E todo mundo tem problema. Quem não tem problema é só Instagram. Instagram não tem problema. Ali é tudo perfeito. Mas fora do Instagram, todo mundo tem problema, tem feiuras. E hoje, este versículo é para você. E eu vou ler de uma forma que não é para a Rainha Esther, da Rainha Esther. É da Lili que está aqui, é do Oswaldo que está aqui, é do Rick, é do
do Clemente, do Eduardo. Quem sabe, não foi para um momento como esse que Deus colocou você neste trabalho, nesta família, neste lugar. Eu hoje estava aqui lendo esse texto e Deus me deu uma frase, eu vou ler para você. Deus te deu autoridade e governo sobre as suas escolhas, mas você não considera relevante o lugar que você está. E desatento, você tem perdido oportunidades de honrar a Deus e abençoar pessoas. Enquanto você compara a sua vida com a do seu vizinho, com a da pessoa que está ali na internet, tem gente que até fica meses sem olhar o Instagram porque a vida da pessoa acaba se falando, não, tem que parar um pouco de ver Instagram. Por quê? O problema não é o Instagram, o problema é as escolhas que você faz de ficar se comparando. Com uma ilusão, porque na verdade o sofrimento humano, ele é 100% humano, todos nós sofremos, todos nós temos dificuldades, todos nós temos lutas todos os dias, só que nós queremos resolver as coisas sozinhos, desconectados da videira. Lá em João 15:4 fala que nós precisamos aprender a permanecer na videira. Que videira? Em Cristo. Nós desistimos. A gente começa a ter uma vida, uma rotina com Deus e de repente as coisas não estão acontecendo do jeito que você planejou, do jeito que você queria, você desiste. Ou às vezes começa a ficar tudo bem, você começa a ter paz, você não está tão mais ansioso, você está mais assim tranquilo, você começa a deixar de lado a sua busca, a sua intensidade. E tem uma maneira que eu queria sugerir para você voltar a ter intensidade com o Deus que criou você. Sabe qual é essa maneira? Orando por pessoas, intercedendo pela vida das pessoas. Quanto mais você orar pelo outro, quanto mais você abençoar a vida do outro, mais você vai ser cheio de poder e autoridade. Você não vai perder nenhuma oportunidade de ser cheio de Deus, de ser abençoado e de abençoar pessoas. Porque não existe uma forma de você ir na direção de Deus sozinho, de você continuar na presença de Deus buscando coisas só para você, porque Deus vai derramar graça sobre você e você vai precisar dividir com outras pessoas, você vai precisar derramar na vida das pessoas, porque não cabe tudo na sua mão, tudo que Deus quer derramar para você. Mas olha, eu li esse texto de Esther, que o tio dela questionou ela, você tá nesse lugar porque Deus tem um propósito, Deus tem uma missão, você tem algo a fazer aí onde você está. Talvez o seu lugar é uma manicure, fazer unha para as pessoas. Talvez você é um entregador. Talvez você é um funcionário público de um cargo muito alto. Não interessa. Qualquer lugar que você esteja plantado é um lugar onde você precisa florescer. Porque Deus te dá o governo das suas reações e a autoridade das suas decisões está nas suas mãos. Ele te deu essa autoridade. Então não perca a oportunidade que Deus dá para você, o governo das suas reações. Tem gente que fala assim, muito bonito, fala assim, pega o limão da vida e faz uma limonada. E fica no dito popular, porque você despreza os limões que está na sua mão. E fala, podia ser morango, podia ser flores, podia ser melancia, mas morango mas eu não vou fazer limonada, eu mereço mais. Nós não merecemos. Nós não merecemos nada, porque nós somos pecadores e todos nós precisamos da graça de Deus para viver. Deus deu autoridade para mim e para você, para governarmos a nossa história. E é uma autoridade vinda da mão dele. E você não tem governado a sua história porque você está parado, abraçando os joelhos, reclamando do que te fizeram. Esses dias eu estava vendo uma mulher falar na internet que perdoar. Falando desse jeito. Você tem que perdoar quando você quiser perdoar. Se você não tiver a fim de perdoar, você não perdoa. Eu pensei, olha aí o laço.
A pessoa está olhando numa perspectiva errada. Porque o perdão não é para a pessoa que te magoou. Para ela não funciona, porque se ela tivesse visto o rombo que fez em você e te sentisse isso, ia pedir perdão para você. Mas a maioria das pessoas que nos machucam, se a gente ficar esperando o perdão dela, para elas virem pedir perdão para nós vamos morrer, a vida vai passar, a gente não vai viver, a pessoa nunca vai vir pedir perdão. Mas Deus te deu autoridade e governo para você liberar perdão para a pessoa, para você parar de ser escravo da pessoa. Porque você pensa na pessoa que te magoou 24 horas por dia, isso é uma prisão, isso é uma corrente. Se a pessoa está numa festa, você não vai, porque a pessoa está lá, você não vai se divertir. Agora, quando você está conectado na videira, que é Jesus, o Cristo de Nazaré, que veio, morreu na cruz do Calvário para dizer, olha, perdoe, porque os seus pecados estão perdoados e eu te dou autoridade para perdoar os outros. Você tem o governo e a autoridade para escolher perdoar. Assim que você libera perdão para o seu algoz. Seu algoz não está nem aí, mas você vai ficar preso nisso? Libera, você não é mais escravo daquela circunstância, você não é mais escravo daquela situação. Lembra que eu falei? O jogo da vida continua. Todo mundo está em campo jogando. Não dá para ficar olhando o joelho ralado e chorando e parado no meio do caminho. Tudo bem, pode chorar, pode se rasgar, mas volta. Limpa esse rosto e volta para o jogo. Não perca as oportunidades. Deus quer te dar alegria e alegria em abundância. Deus não quer você fechado num lugar tão estreito, tão pequeno. Deus te fez grande. Sabe, para você governar, você é rei, é rainha no lugar que Deus te colocou. Talvez você esteja falando assim, mas Fernanda, quem é rei é Jesus. Sim, e nós somos representantes de Jesus no movimento do mundo. Quando eu digo que Deus coloca o governo sobre as nossas mãos, a autoridade sobre as nossas escolhas, eu não estou tirando a glória de Deus e nem o poder de Jesus, que isso é impossível. Deus é muito grande para eu tocar na glória dele, mas ele convida eu e você para participarmos da glória dele, das vitórias. No mundo tereis aflições, nós vamos ter aflição, a gente vai ter luta, a gente vai cair. Mas Jesus falou, tenha bom ânimo, enxuga esse rosto, volta para o campo, bora jogar. Você não vai ser destruído porque alguém te feriu. Você vai ser maior. Você não cabe nesse lugar aí que as pessoas estão querendo te colocar e você está querendo se encaixar. Porque Deus, ele te fez com o governo, com a autoridade de escolher não ser pequeno. Porque nós temos um Deus grande, tem um mundo inteiro na nossa frente para viver, sabe? E Satanás, o inimigo das nossas almas, ele não perde nenhuma oportunidade de nos ver encolhidos, acuados e com medo. Mas muitas vezes a gente bota a culpa no inimigo das nossas almas. Mas na verdade, Satanás não está tendo muito trabalho com você e comigo, porque a autoridade que a gente tem de escolher as nossas reações tem dado férias para Satanás. Porque a gente tem escolhido ficar num lugar apertado, angustiado, sufocando. E Deus hoje manda dizer para você, quem sabe? Olha só, eu te coloquei aí nessa história, nesse lugar, neste trabalho, nesse lugar que você não está achando que é relevante porque é pequeno. Você só faria algo grande se você tivesse num lugar de posição muito grande, mas você está numa posição alta neste lugar que você está vivendo, porque você vai governar suas emoções, vai governar suas decisões. E todas essas decisões que você tiver, se você estiver conectado, ligado na videira, você vai dar muito fruto. O que é muito fruto, gente? Na Bíblia, quando fala de fruto, fala de alegria, paz, amor, domínio próprio, equilíbrio das emoções. É muito bom. A pessoa pode ter o maior dinheiro da vida da terra. Pode ser rico, pode ser rei, pode ser rainha. Mas esse fruto aí que eu acabei de dizer, só pode dar o Espírito Santo pode dar para você. E quem está cheio desse fruto do Espírito Santo não sente falta de nada. E consegue governar e fazer as escolhas
para viver a vida que Deus criou você para viver. A Bíblia, quando diz assim, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, não está falando de Satanás, não. Está falando das nossas próprias distrações, dos nossos próprios enganos, que nós caímos das nossas próprias atitudes, escolhas. Claro, tem o inimigo das nossas almas. Nós temos, isso é fato. Mas quantas vezes você dá férias para Satanás fazendo escolha errada? Então, hoje, eu venho dizer para você, o lugar que você está, Deus te colocou para governar, para fazer escolhas, Ele te dá autoridade, mas esteja conectado à videira, você precisa permanecer. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória eternamente, amém, para sempre. E 2 Coríntios 12:10, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Como que você vai ter a força de Cristo em você se você está desconectado? Não existe isso, não tem como. Lá em João 15:4 fala, permaneçam em mim, para você dar fruto. E aí, 2 Coríntios 12:10, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Quando as suas forças acabarem, porque você está ligado numa rotina com Ele, andando pelo caminho, parando de buscar e de orar só em alguns horários, ou só no domingo, 3 vezes ao dia, deixando Jesus fazer parte 24 horas do seu dia. Você vai participar de sofrimentos, mas vai participar da glória dele também, porque é uma promessa que ele nos convida a participar juntos. Ele vai participar junto conosco dos sofrimentos e da glória. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Não se preocupe, Elaine, eu coloco todos os versículos que eu falo na minha live, eu coloco na legenda do vídeo, tá bom? Essa live vai ficar salva no Instagram e eu coloco todos os versículos que eu falei lá, tá bom? Gente, coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos na tua presença. O Senhor sabe quais são as oportunidades que eles estão deixando passar por não considerarem relevante o lugar que o Senhor os colocou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, abre os olhos dos meus irmãos para que eles não percam nenhuma oportunidade de saírem vencedores por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nos ajude, Senhor, a permanecer conectado, porque quando as nossas forças acabarem, as forças de Cristo em nós vai nos manter no jogo, jogando incansavelmente, de glória em glória, de vitória em vitória, porque é assim que se coloca um filho teu como um vencedor, apesar de tantas lutas e tantos desafios. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre a sua vida. Se você estiver com alguma enfermidade no seu corpo, seja curado, seja curada agora em nome de Jesus. Mas se as suas prisões, se as suas dores for na alma, no seu coração, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, abra os olhos dos meus irmãos e os liberte dessas cadeias que têm impedido os teus servos de viverem uma vida plena, que o Senhor conquistou na cruz do Calvário para que nós vivêssemos. Em nome de Jesus, seja liberto, seja curado, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela presença de vocês. Essa live vai ficar salva. Se você gostou, achou que ela foi relevante para a sua vida, você pode curtir, você pode comentar e você pode compartilhar, por favor, tá? É uma honra ter você aqui na minha página. E não se esqueçam, todos os versículos, se vocês gostaram, não se preocupe. Vai estar na legenda do vídeo. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.